Ok, oficialmente então a gente está gravando agora. Eu estou gravando a tela, isso quer dizer que a gente tem um backup caso caia a conexão de algum de vocês ou para quem não conseguiu conectar. Vou deixando por enquanto o Instagram ativo, mas a ideia é que todo mundo venha a partir do Instagram para a plataforma, link está na bio, ok? Gente, muito bem-vindos a essa turma virtual, aos que eu vejo aqui na câmera, aos que eu não vejo também. Eu estou muito surpreso positivamente com o número de pessoas. Nós temos agora 28 pessoas online numa turma de 40, isso aí é até maior que a média de uma aula presencial. Eu espero que a plataforma e a forma como a gente está planejando trabalhar nesses dias seja legal para vocês, funcione, que a gente perca o mínimo possível. É claro que a gente não vai ter tudo que a gente gostaria de ter por conta de viver uma situação excepcional, que é essa causada por esse vírus maldito aí. Mas o que eu quero é que a gente consiga aproveitar e que isso aqui não seja uma gambiarra, um improviso para a gente conseguir avançar. Depende muito mais de vocês agora do que costuma depender, mas nós estamos com a ideia, com uma proposta de fazer uma disciplina de forma que ao final dela vocês tenham a possibilidade de aprender, de captar o conteúdo que teriam, né, e que tiveram os alunos que fizeram essa disciplina de forma presencial comigo. Eu fico muito feliz de ter podido encontrar pelo menos uma vez a turma, e eu fiquei muito triste, né, que foi um encontro rápido e no dia seguinte houve o fechamento e a suspensão do calendário, mas eu já estou vendo que tem algumas caras, alguns rostos conhecidos, mas de uma forma geral, essa é o nosso encontro. Legal, a Giovana, por exemplo, está com a conexão ruim, vai assistir pelo Instagram. Essa é a nossa ideia, a gente não perder por motivo nenhum, tá bom? E se acabar, perder conexão, vai estar no YouTube. Se você perder um trecho da aula, vai estar no YouTube ainda hoje mesmo eu vou colocar aí YouTube com várias resoluções, desde HD até uma resolução SD para você poder assistir no celular, sem dificuldade. A ideia é que a gente não perca em hipótese alguma, tá bom? Bom, eu vou falar sobre tudo isso nessa apresentação que está na tela de vocês. Eu sei que vocês conseguem maximizar a apresentação. Quem está no celular consegue maximizar, quem está no computador consegue assistir ela ao lado e também continua vendo o professor. Aí é uma opção de vocês. A gente vai brincar bastante nessa plataforma, eu acredito que vocês vão pegar a manha logo logo. Eu também estou começando, mas já estou gostando muito da forma como ela funciona. Como que estão... Bom, não dá para a gente ouvir de todo mundo, mas quem aí já pegou um corona? Quem já sofreu um pouco? Eu já tive, já estou imune. Graças a Deus passei bem. Estou vendo algumas outras pessoas ali sinalizando. Já tenho os anticorpos e já estou circulando um pouco mais. Sei que tem gente que está ainda bem trancada em casa, outros que já estão vivendo a vida louca aí, já estavam direto aí no Vacilos Covid. Quem saiu no Vacilos Covid RR no Instagram? Alguém já saiu aí? Bom, essas risadas são suspeitas, né? Até o meu pai saiu, meu pai estava jogando basquete. Mas e a minha mãe, ela ficou internada, ficou muito ruim, a gente chegou a ter medo de perdê-la, né? Ela ficou 20 dias quase internada no hospital de campanha, melhorou, está muito bem, graças a Deus, mas aí eu sei que todo mundo aqui conhece alguém ou perdeu algum familiar, então essa é uma situação que hoje a gente não precisa mais nem falar o quão séria é, né? E também a gente é realista em saber que em termos de mobilidade, quase todo mundo já está vivendo uma vida um pouco mais normal. Com algumas exceções, né, especialmente quem vive com pessoas idosas, quem está cuidando de familiares, de avó, de mãe, esses eu sei que estão mais confinados mesmo. E a ideia nossa é trabalhar com a ideia de que o confinamento ainda existe, ele é necessário. Mas também eu não sou inocente de não saber que, de uma certa forma, todos nós já estamos circulando, já estamos desanuviando um pouco e que, em alguns casos, a gente vai poder
contar com essa mobilidade de vocês, tá bom? Tem bastante gente online, 25, então não vai dar para a gente fazer para eu bater um papo de um por um sobre essa questão da mobilidade. Então vamos falar logo sobre a disciplina, que a gente ganha mais tempo. Primeira coisa, nós estamos começando nossa aula às 7 horas da noite. Qual que é a minha ideia em relação a isso? Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham, recebi algumas mensagens de colegas falando que estavam saindo do trabalho ainda e que iam ter dificuldade de conectar. E essa é a motivação. Às 6 horas da tarde, mesmo quando a gente tem aula presencial, é um horário crítico para quem trabalha. Tá? Então, a ideia é que a gente crie mais uma forma de facilitar a vida de quem está cumprindo um expediente normal. Claro, tem outras pessoas que têm um expediente diferenciado e acabam não podendo nem às 7, né? Mas essa é a ideia. Nós vamos ter 15 aulas de 4 horas. Então, se eu roubei 1 hora de aula de vocês, se eu já tô começando ela às 7, isso vai ter algum prejuízo para a disciplina? Não. É evidente, eu já trabalhei outras vezes na situação normal, né, de aula. Eu já trabalhei com 15 aulas de 4 horas, geralmente são as disciplinas que a gente dá aos sábados ou às quartas-feiras, e essa não é uma situação especial, e existe uma coisa que é fato. Nenhum professor fica 4 horas falando com o aluno. Nenhum aluno fica 4 horas prestando atenção em professor. Isso não existe, não é produtivo, não vai acontecer, tá bom? Isso também não quer dizer que a gente vai reduzir pela metade ou por um terço, ou seja lá o que for, e ignorar a nossa carga horária. O que isso vai significar é que a forma da gente trabalhar vai ser muito mais dinâmica. Vai ter aqui o rosto do professor olhando na tela, vocês vão poder ter uma amostra de um contato pessoal com o professor, mas vocês vão poder também, vão ter algumas atividades e formas da gente trabalhar fora desse ambiente que a gente está aqui agora. Eu quero agora que vocês me respondam no chat em relação à qualidade do áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Está sendo nítido o que eu estou falando para vocês? Alguém está tendo problema com conexão? Legal. Se a maioria está escutando bem, isso significa que se você teve problemas para me escutar, provavelmente o problema é na sua conexão, né? Olha, André, você abriu o seu microfone. Aí, fechou. Quando falha... Bom, vamos lembrar então, se começar a falhar para todo mundo, é porque o problema está aqui na minha conexão. Se bem que eu estou na minha sala na universidade, aqui a internet está muito boa. E lembrar que aquela questão, se houver uma falha muito grande, se for da sua conexão, você vai ter a possibilidade de logo após a aula retornar, ir lá no YouTube e ouvir de novo. Tá bom? Então a gente pode continuar, né? Se de uma forma geral está escutando bem, vamos seguir para o próximo slide. Se vocês quiserem agora, quem está no celular, ampliar o slide, melhor. A Maria Cecília e a Daniela estão falando que a webconferência travou, mas no Instagram elas estão ouvindo. A Giovana está ouvindo pelo Instagram e assistindo pela plataforma. É uma alternativa também. Tá? Legal que está funcionando a redundância. A nossa redundância aqui já funcionou bem. Tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai apresentar o conteúdo do curso, da disciplina, os recursos que nós vamos utilizar, que é mais ou menos isso que a gente está conversando agora, a metodologia da disciplina e a avaliação. Nós vamos fazer o seguinte, por conta da nossa dinâmica aqui, eu vou fazer a apresentação de um tópico inteiro e depois vou abrir para perguntas, tá bom? A gente pode testar perguntas em áudio, eu acho que pode ser interessante, ou perguntas no bate-papo, mas não agora. Quando eu terminar de falar sobre o conteúdo, aí vocês vão fazer
as perguntas. Quando a gente chegar em metodologia, eu vou explicar exatamente como que vai ser essa questão de trabalhar uma parte aqui no tete-a-tete com vocês, olhando nos olhos, e uma parte a partir de atividades e coisas que vocês vão fazer fora desse ambiente web aqui, com mais liberdade e mais tempo, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar sobre a apresentação, sobre o conteúdo. Vocês já têm lá no Siga todas as aulas com o conteúdo delas detalhado para vocês. Então eu vou fazer uma passagem mais rápida aqui, mas esse conteúdo já está disponível no plano de ensino da disciplina para vocês. Primeira coisa, nossas 2 primeiras aulas, nós vamos trabalhar a questão da realidade e os sentidos. O jornalismo, ele é mais uma forma moderna de uma coisa muito antiga. Assim como a arte, como as expressões musicais, artísticas, a própria história e uma série de outras ciências, na verdade elas são uma encarnação, uma reencarnação moderna de uma coisa muito antiga, que é a contação de história, né? O ser humano conta história desde os seus primórdios, e o jornalismo é uma forma de contar história. O jornalismo é uma forma de falar sobre a realidade. Mas será que a realidade é uma coisa tão concreta assim? Vocês têm certeza mesmo de que essa live está acontecendo e que isso que vocês estão vivenciando é algo real? E a gente vai trabalhar em cima da compreensão de que não só a interpretação de mundo, né? Todo mundo já sabe que interpretar o mundo e entender as coisas que acontecem geram dificuldades e diferenças de realidade. Por exemplo, quando você fala uma coisa para uma pessoa, ela entende de uma forma diferente e aquilo é muito real, muito concreto para ela e aquilo magoa, mas na verdade era uma brincadeira ou vice-versa. E as interpretações do mundo, elas divergem entre uma pessoa e outra, isso é comum. Mas a gente vai ver, inclusive, que os nossos sentidos, né, a visão, o tato, o paladar e a audição, eles não são assim tão confiáveis e que o mundo que a gente enxerga à nossa volta talvez seja um pouco mais relativo do que a gente pensa. Mas sobre essa aula que começa hoje, nós falamos daqui a pouquinho, a aula de hoje e amanhã vai ser sobre isso. Em seguida nós vamos ter uma aula sobre o mundo de acordo com o jornalismo, né, que é como tudo que nós sabemos, ou quase tudo que a gente sabe, passou de alguma forma pelo jornalismo. Diferente de um homem primitivo que sabia e conhecia o mundo a partir do que ele via com seus olhos, do seu entorno, hoje a gente conhece muita coisa, tem referências e que são mediadas, ou seja, que são trazidas para a gente a partir de alguma outra pessoa, de alguma outra realidade, né? Ninguém conhece o Neymar pessoalmente aqui, ninguém nunca viu, talvez tenha visto um jogo, mas a gente sabe sobre a vida pessoal dele, sobre essa mania dele de cair e um monte de coisa porque a gente viu ou foi informado de alguma maneira. Então esse mundo que a gente conhece, o mundo que a gente chama de realidade, o que vocês estão vendo aí, na verdade, é uma construção que passa em grande parte pelo jornalismo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo. Em seguida, vamos falar sobre o que é e o que não é notícia, a partir de 2 teorias elementares do jornalismo, coisa que vocês vão ver também em outras disciplinas, mas que é legal a gente fazer uma passagem panorâmica que seja, mas que vai dar uma noção legal desse mundo que é contado a partir dessas histórias que são as notícias. O papel social do jornalismo, vamos trabalhar com um filme fantástico, não sei quantos já assistiram, vão ter que assistir de novo, que é o filme Spotlight, sobre como o jornalismo tem um papel fundamental para desempenhar na sociedade. A gente vai falar um pouquinho teoricamente, mas principalmente na prática de como o jornalismo é importante, tá bom? Em seguida, nós vamos passar para um módulo um pouco mais relacionado às técnicas do jornalismo. Vocês vão entender um pouco como funcionam as fontes, de onde vem a notícia, né? A informação vem de onde? A gente sabe que ela é publicada, mas de onde que ela brota? Como que ela caminha entre alguém ou algo que percebeu ela a partir dos sentidos, que construiu a realidade até chegar na tela do teu computador, na tela do teu celular e entrar para dentro do seu mundo pessoal, a notícia percorre um caminho. E é sobre esse caminho que nós vamos falar, tá? A partir das técnicas, as fontes, as entrevistas e o texto. O texto, na aula seguinte, vai ganhar
uma atenção especial. O texto é a alma do jornalismo. Então nós vamos falar sobre a estética e técnicas básicas do jornalismo, como o lead e a pirâmide invertida. Vocês vão ver que o jornalismo, ele trabalha com uma narrativa muito direta. Ele já chega dizendo ao que veio, né? Ele é aquele cara que chega em você e fala, ó, eu te achei linda e eu quero te beijar e é hoje. Não é aquele que vai ficar dando voltas e fazendo rodeios para tentar alguma coisa. O jornalismo ele tem pegada, e isso se reflete no texto jornalístico, porque ele chega e de cara ele já abre com a informação na sua forma mais direta, mais objetiva, e em seguida ele descreve, que é a questão da pirâmide invertida. Sem pressa, teremos uma aula especial sobre isso. Depois vamos falar um pouquinho sobre como o texto ele se relaciona com outras mídias, né, outras formas de expressar, porque nós temos a imagem e o som, principalmente, que contam histórias também. E o texto está presente em todas as mídias e em todas as formas de contar a história, do jornalista contar a história. Em seguida, a gente vai ter uma prova. Sobre isso a gente fala depois no tópico de avaliação. E a parte que eu gosto mais do curso, que é da disciplina, que é os jornalistas fantásticos e onde habitam. No caso, vão ser lives, né? Eu tenho aqui uma fotinho para mostrar o que foi isso na turma que é dos veteranos de vocês. Aqui eu estou com a Gabi da Jan Rock, que é jornalista também, contando um pouquinho sobre a história da vida dela como jornalista. E a ideia dessa live, desse módulo dentro da disciplina, é falar onde que os jornalistas podem trabalhar. E vocês vão ver, inclusive, que tem possibilidades muito mais amplas do que vocês imaginam. Assessoria de imprensa, jornalismo impresso, jornalismo web, mas também a gente tem, na próxima foto, outras jornalistas que eu recebi aqui, a Érica, que trabalhou muito tempo, fez grandes coberturas nacionais, trabalhou com a Rede Globo, quero trazê-la de volta para esse bloco. A Marcela olhou ali atrás, hoje ela é oficial de proteção do Unicef, trabalha com a Operação Acolhida, trabalha na área humanitária, foi assistente de produção de documentários que estão no Netflix, mexe com cinema. O jornalismo, a comunicação social, ela, como eu falei, na verdade uma das muitas formas de se contar a história no mundo moderno. Então, os jornalistas, por vocação, eles conseguem transitar de uma forma muito ampla por esse mercado de contar histórias, né? Então, tem muitos jornalistas fazendo cinema, tem muito jornalista que é artista, tem muito jornalista que está envolvida na área de produção de conteúdo digital e marketing. Essa é uma área que tem absorvido muitos jornalistas, porque à medida que existe uma especialização muito grande dos produtos e das mídias, redes sociais e tudo, o profissional com bom texto e com uma boa capacidade de comunicação, ele vale mais, inclusive, do que um diploma específico numa área. Então, eu posso dar exemplos muito legais para vocês. Inclusive, eu vou trazer uma amiga minha que foi aluna. A gente fez uma grande amizade, que é a Patrícia Cifuentes, e desde o começo ela se enveredou muito mais pela área do marketing, da comunicação institucional, começou a estagiar no Pátio Roraima. A gente ganhou um prêmio nacional com o trabalho que eu orientei, ela fez, ganhou o Intercom regional e o nacional, e hoje ela é a responsável pelo marketing do shopping, tem um cargo lá, ganha provavelmente muito mais que esse professor que humildemente vos fala. Então, eu quero mostrar para vocês nesse módulo como o jornalista ele tem inúmeras possibilidades de atuação. Ao mesmo tempo que a gente vive uma crise com essa questão de fake news, de descrédito da imprensa, essa crise ela é uma faca de dois gumes, porque na verdade ela está aproximando muito as áreas da comunicação, e dentre todas elas o jornalismo é a que oferece mais ferramentas para uma pessoa transitar entre as diversas áreas. Então, assim, uma pessoa de relações públicas, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade para transitar dentro de um contexto de redação de jornal. Já o jornalista, ele consegue transitar muito mais. Isso não é puxação de saco, vocês vão conhecer. Eu sou muito sincero, eu falo, né, que nessa disciplina, para o caso dos alunos, a gente tem uma aluna aqui, por exemplo, que não é de jornalismo.
Mas para os alunos de jornalismo eu faço questão de ajudar vocês a desistirem logo dessa merda para quem não quer mesmo, entendeu? A ideia é, de fato, deixar as coisas bem claras para que vocês não tenham que se arrastar por tanto tempo até decidir que isso aqui não vale nada e desistir. Eu quero que vocês desistam nessa disciplina, tá? E quem também tiver que se apaixonar pela disciplina, que se apaixone agora e siga uma carreira aí. Então a gente vai jogar muito limpo nessa área. Vamos falar de quanto ganha, vamos falar das perspectivas, vamos falar de quão fodido a gente está com esse negócio de fake news, e de como a gente vive num mundo ameaçado, mas a gente vai falar também de potencial, tá? Eu tenho muitos alunos, eu cheguei a falar isso para vocês no nosso único encontro pessoal, que eu tenho muitos alunos que estavam nessas cadeiras aí há 2, 3 anos e hoje estão muito bem colocados no mercado, estão escrevendo para jornais da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Argentina, estão ganhando uma grana. Eu tenho essa alegria e desgosto de saber que tem muitos alunos que já ganham quase o dobro do que eu ganho, mas ao mesmo tempo que isso me deixa um pouco diminuído, né? Para vocês é um bom incentivo. Então, a gente vai jogar muito limpo nesses dias, especialmente nesse módulo que é o módulo dos jornalistas fantásticos e onde habitam. Já não é uma referência tão contemporânea, mas quem curte a Harry Potter sabe do que eu estou falando. Bom, nessa parte nós vamos conversar bastante sobre o mercado. Se você chegar até lá, vocês vão gostar com certeza. É a parte mais legal da disciplina. Vocês podem ver as datas lá no Siga, tá bom? Depois da live a gente vai falar sobre o trabalho final da disciplina. A gente já vai estar do meio para o fim, porque são 15 aulas, né? E esse trabalho final da disciplina ele vai ser a produção de um jornal com conteúdo original. Então vocês vão aprender como se produz uma matéria, vocês vão aprender como se obtém uma informação a partir de uma entrevista, como se lida com as fontes, claro, de forma bastante introdutória, e vão aprender a construir um texto jornalístico. Então todos vocês vão poder botar a mão na massa e experimentar um pouquinho do que é atuar como jornalista. Até lá eu vou poder dar mais detalhes para vocês, porque sinceramente eu mesmo não sei exatamente qual vai ser a melhor dinâmica, né? Talvez a gente tenha que partir para uma coisa mais eletrônica, mas a ideia de uma forma geral, e o que eu faço sempre nessa disciplina é produzir um jornal impresso, mesmo que ele seja produzido em PDF e a gente nunca chegue a imprimir. Na verdade a gente não vai imprimir nunca, porque não faz sentido nenhum, né? Eu que já sou bem mais velho que vocês, deve ter uns 10 anos que eu não compro jornal, mas a experiência de construir um jornal do zero é uma coisa legal e ajuda a gente a entender a origem de muita coisa do que hoje é tido como jornalismo, né? A estética, a forma de construir o texto, de apresentar. Então a gente vai ter como nível de experimentação a possibilidade de fazer esse trabalho coletivo. E ele vai ter uma nota, inclusive, mais maior do que a primeira. Tá bom? A primeira vai valer menos e a segunda vai ser mais maior. Se tudo correr tranquilamente, dia 23 de outubro a gente encerra a disciplina com a conclusão desse trabalho, a distribuição desse PDF para vocês mostrarem para a avó, para a mãe, para se orgulharem do primeiro jornal ou não. Em seguida, nós teríamos uma atividade de recuperação, que eu imagino que não vai ser o caso, tá bom? Eu espero, como vocês sabem, essa disciplina pode ser trancada a qualquer momento, não existe prazo, é uma característica desse módulo, tá? Se vocês não estão sabendo ainda como funciona, se informem com o CA, com o curso, mas eu espero que a gente não precise, que ninguém chegue a um trabalho de recuperação. Não está dando? Não vai dar? Tranca. Né? Não, a gente não precisa forçar a barra. A gente vai fazer um esquema muito tranquilo, mas também a minha expectativa em contrapartida é que vocês joguem limpo comigo e estiver difícil, não estiver dando, pega a tranca e a gente fica para uma próxima, a gente se encontra pessoalmente aí. Vamos falar agora, dúvidas sobre a questão do conteúdo, alguém quiser comentar? Eu acho que a gente pode usar agora o bate-papo só, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Dou-lhe uma. Opa, temos 2 pessoas digitando. Múltiplos usuários estão digitando, está escrito aqui para mim. Está ficando animado. Opa.
Contou sobre o filme, é Spotlight, mas é uma aula específica. A atividade final, Carlos, ela seria coletiva, individual e coletiva, porque vocês vão ter uma produção individual e nós vamos reunir todas as matérias para construir esse grande jornal ou uma revista. Geralmente eu trabalhava em grupos, mas pensar em trabalhar em grupos nesse contexto que a gente está não é inteligente. Tá? Então será individual para montar uma peça coletiva, mas a nota vai ser individual. Ok, vamos avançar então. Recursos, sincronia e assincronia. Eu estou bastante surpreso pela participação e pela forma como a gente está rodando agora. Então vai ficar mais fácil explicar para vocês como que vai rolar. Plataforma SIGA-A. Ela é a plataforma oficial dessa disciplina. Então a entrega das atividades, a descrição dos planos de ensino, o que vai ter em cada aula, o registro da presença, o registro da nota e tudo que for oficial do curso vai acontecer no SIGA. Tá? Então, por exemplo, hoje vocês já vão ter uma atividade para fazer, né, para a próxima aula. Isso vai estar no SIGA. Vocês vão me entregar as atividades pelo SIGA-A. Ok? O SIGA-A é a plataforma oficial. Eu tenho uma dúvida. Querido professor, essa plataforma sai muito do ar, nós temos muitos problemas, etc, etc. Verdade. Então, nós vamos trabalhar com a redundância de plataformas. Então, não sendo possível, dentro do prazo, fazer o upload de uma atividade, por exemplo, no SIGA, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, tem e-mail e, basicamente, não tem mais desculpa para não entregar. Mas eu não quero movimentar o WhatsApp, esse grupo de WhatsApp, vamos falar sobre ele também, mas eu não quero movimentar ele com materiais de atividades. Atividades são entregues no SIGA. O SIGA, ele documenta a sua entrega, então é uma prova, inclusive, de que você fez aquilo. Mesmo se um professor quiser dar uma de engraçadinho, vocês têm um registro oficial ali, tá bom? Porém, eu sou flexível, eu sei que existem emergências, eu sei que existe uma coisa chamada internet de Boa Vista, que nem sempre é tão generosa como está sendo com a gente nessa querida noite, tá bom? Mas quem não conhece bem o SIGA, vocês são calouros, né? Estão começando as primeiras braçadas aí na vida de UFRR, entrem no sistema, testem, conversem com os amigos. Hoje mesmo vocês já vão poder ver essa atividade, a primeira atividade lançada no sistema, e vão poder praticar um pouquinho. Quem tiver dificuldade, converse com o colega, e se não der, a gente tem o WhatsApp. A plataforma RNP é essa que vocês estão usando. Então, por mais que tenha gente aqui no Instagram, o pessoal do Instagram pode olhar aqui que a gente está dentro da plataforma trabalhando com slides. Eu posso, inclusive, colocar filmes para vocês, posso colocar conteúdos multimídia e ele vai ser transmitido para vocês. Então, a plataforma é a nossa sala de aula. Professor, tenho dificuldade de ter uma conexão estável para assistir às aulas. Triste porque, para mim, ter os alunos aqui presentes virtualmente é muito legal, dá uma sensação de sala cheia. Porém, todo o conteúdo é gravado e vai estar disponível num link que vocês vão receber, tanto no WhatsApp quanto em mensagem do SIGA-A, com o registro dessa aula. Eu espero que vocês não utilizem as coisas que eu falo para me processar, porque eu tenho mania de falar mal do Bolsonaro, às vezes sai algum palavrão. Então eu espero que vocês respeitem, entendam que a gente está num ambiente adulto. E quem achava que a gente que teria que filmar o professor para ele não fazer doutrinação, na verdade eu estou filmando e eu vou mandar para vocês, tá bom? Eu tenho um recurso de pausar a gravação, mas às vezes sai um foda-se no meio e não dá tempo de eu pausar. Então vocês vão ter as aulas e sejam gentis comigo, por favor, né? Não tenham sentimentos de vingança ou nada do tipo. Tem pessoas falando comigo aqui no WhatsApp, deixa eu ver se tem.
Sobre outras plataformas. Eu fiz a opção da plataforma, dessa plataforma RNP, porque vocês não precisam usar nenhum aplicativo para conseguir navegar pela plataforma. Bom, WhatsApp. O nosso grupo de WhatsApp, ele tem o caráter também de trabalhar com essa questão da redundância, ou seja, eu vou lançar uma atividade no Siga, vocês vão me entregá-la pelo Siga, mas no WhatsApp eu vou avisar que ela foi entregue, eu vou mandar link, tá bom? Eu ouvi dizer que vão ter links de conteúdos, como filmes, por exemplo, para que vocês possam acessar de forma gratuita, né? Vocês sabem o que significa acessar um filme de forma gratuita, mas eu não estou falando nada, eu estou só explicando. Tá? Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, eu vou repetir as coisas que oficialmente são postadas no Siga pelo WhatsApp. Tá? Então, evitem usar... hoje foi legal, todo mundo, né, se saudando, mandando boa noite, mas a partir de agora, vamos deixar esse grupo silenciado, basicamente, para que eu entre com os conteúdos, né? Porque a gente não role uma coisa de eu colocar ali e algum aluno ser prejudicado porque rolou 25 bom dias depois e o conteúdo se perdeu. Então, a princípio, só eu falo, tá bom? Parece um pouco arrogante, mas é por aí, é por uma questão de funcional, só eu falo, vocês escutam e vocês podem trazer no grupo dúvidas que sejam dúvidas que tenham um efeito coletivo, uma coisa que outras pessoas podem estar pensando. Então, tem uma dúvida, joga no grupo, sem problema. Mas vamos deixar o bom dia, as figurinhas maravilhosas, eu tenho algumas ótimas, né? Eu fico tentado a colocar também, mas vamos deixar o grupo o mais silencioso possível e tentar só escrever ali coisas que possam colaborar com a turma como um todo. E o Instagram é isso aí, ó. O pessoal que está no Instagram agora já está podendo experimentar qual é a ideia. É uma forma de quem não conseguir entrar na plataforma não perder o conteúdo. Aí eu tenho 29 pessoas online aqui na plataforma e 5 online no Instagram. É assim, é a maior aula inicial que eu já dei na vida, né? Nunca tem tanta gente assim. Então eu já estou sabendo que a coisa funciona e não vou ser menos tolerante com as desculpinhas, porque hoje já está rolando, então pode rolar todo dia, não é? Estou errado de deduzir dessa forma? Mas o Instagram é essa plataforma de redundância e eu esqueci de colocar o YouTube, tá? Eu vou colocar no meu canal pessoal e disponibilizar o link para download ou acesso, né? Eu testei outras plataformas, mas o legal do YouTube é que eu coloco o vídeo em 720 de resolução e ele gera de 144 a 720. Então, dependendo da sua conexão, você pode inclusive usar seu pacote de dados aí, investindo na tua vida e assistir aí por menos de 100 e poucos megas ou por menos de 100 megas você consegue assistir uma aula. Tá bom? Dúvida? Fernanda, pode fazer a pergunta, sem problema. Fernanda? Bom, ela está digitando. Fernanda está digitando uma pergunta. Sobre o horário das aulas. Sim, as aulas vão ser... As aulas, assim, essa live, essa webconferência, webinar, o cacete, não sei como é que a gente vai chamar, esse encontro vai acontecer, sim, toda terça e sexta, às 19 horas em ponto, não é a partir das, né? Eu quero, aí, 6h45 já está online, a gente entra, fica falando qualquer abobrinha aí, sem gravar, né? E aí, às 19 horas, começo a gravar e a aula começa, tá bom? Vamos aproveitar a tua pergunta para falar da metodologia, porque, como eu estava insinuando já um pouco antes, isso aqui não vai ser o nosso único meio de estudar. Na verdade, ele é até o mais breve deles. Por exemplo, eu poderia agora fazer uma chamada e pegar os nomes das pessoas que estão online aqui. Eu acho legal, eu acho até legal de alguma forma
premiar as pessoas que dedicaram exatamente esse horário a assistir a live. Mas aí entra aquela questão da injustiça com quem, por falta de acesso à tecnologia, não conseguiu acessar naquele momento. E a possibilidade de quem acessar depois ouvir a aula sem a mesma participação que vocês tiveram, ela não é o suficiente para eu dar uma falta para uma pessoa. Então, como que vai ser a questão da frequência? Todas as aulas, todas as 15 aulas, com exceção da prova e do trabalho final e da recuperação, elas vão gerar uma atividade para ser feita entre uma aula e outra. Poxa, professor, não acredito. Tem tarefa de casa. É claro, vamos lembrar que a gente tem 8 horas por semana para dedicar para essa tarefa. Então, eu estou contando com as 8 horas. Eu não vou fazer uma disciplina meia boca. Eu não quero que a turma de vocês avance sem ter as mesmas condições de ter contato com o conhecimento que outras turmas tiveram. Então, para isso, não tem jeito. A gente vai arrochar, a gente vai fazer, vai utilizar essas 8 horas. Claro, como eu falei, não vão ser 8 horas de live, né? Daqui a pouco até cai a live do Instagram, porque é só 1 hora. A minha ideia é que o nosso bate-papo aqui dure entre 1 hora, 1h30. Se a gente se empolgar muito, especialmente na próxima aula, eu acho que ela vai render bastante, a gente fica mais tempo, ou na live com os jornalistas, enfim. Mas as atividades vão ser utilizadas não para preencher um buraco, mas elas são programadas para que vocês tenham contato com as informações e o conteúdo dessa disciplina que ela tradicionalmente já tem, e é a partir das atividades que vocês vão fazer que eu vou poder dar a frequência em sala de aula. Como eu falei no começo, eu já fiz cursos online, eu nunca como professor, eu já fiz como aluno. Já participei de muita reunião de colegiado aqui do jornalismo e eu sei que o ambiente online, ele é um mar para os malandros também. Então, teoricamente, sem insinuar ou duvidar de ninguém, eu sei que é muito fácil você deixar um celular ligado, abaixar o som e fazer outra coisa, a plataforma continua, vocês já perceberam, né? Tem muita gente que já percebeu que dá para sair, abrir uma outra coisa, abrir um Facebook, por exemplo, um Instagram, Twitter e qualquer coisa e continuar ouvindo a voz do professor, tudo bem, é uma tecnologia, mas a gente não pode, a gente tem o poder de decidir o que você vai fazer com essa aula e com essa informação está muito mais na mão de vocês do que na minha, como costumava estar quando a gente se encontrava numa sala de aula, em que eu podia ver quem estava conversando, quem estava olhando nos meus olhos, etc. Então, vocês vão ter muito mais escolha entre agir de uma forma fuleira e perder o conteúdo desse módulo, ou se empenhar para fazer e participar das aulas e assimilar o conteúdo, muito mais do que eu. Está muito mais na mão de vocês do que na minha. A minha parte eu estou fazendo e eu vou fazer. E a minha parte é não só aferir esse conhecimento, como transmitir ele com a qualidade máxima que eu acredito que dá para a gente fazer hoje. Tá? Com as limitações que a gente tem. E para isso eu conto com as 8 horas semanais, ou seja, cada aula tem 4 horas, uma que a gente vai ficar falando e mais 3 horas de atividades e coisas que vocês vão fazer fora, tá bom? E eu vou ter as formas de aferir isso, que vão ser as avaliações, e a frequência vai ser baseada na resposta e na participação das atividades que vão ser entregues para mim via SIGA, tá bom? Poxa, professor, sacanagem. Não, vocês vão ver que as atividades do SIGA são quase tão simples quanto responder presente, estou aqui, tá bom? São atividades, a gente vai ter uma atividade já que eu vou explicar para vocês hoje, e vocês vão ver, elas são fáceis. Por isso que eu digo, você pode só fazer ela para receber a presença, e aí, passar pelo curso e terminar a disciplina com uma notinha mais ou menos e ficar de boa, ou você pode se dedicar a essas atividades e fazê-las de uma forma legal. Vai depender de vocês. Deixa eu ver se o meu celular virou de ponta cabeça aqui, né? Tá acabando a bateria. Deixa eu ver se eu consigo continuar no Instagram. Acho que sim. Ok.
Então, toda aula vai ter uma atividade para entregar no Siga e a atividade vale presença. Alguma dúvida sobre isso? A aula de hoje vai ser sobre questão da realidade. Ah, boa, boa. As atividades... Não, boa pergunta, Fernanda. Vamos lá. Primeira coisa, cada aula, cada dia que a gente se encontra, são 4 presenças. Ó, o Instagram caiu, viu? Acabou a bateria do celular. Então, se vocês puderem avisar os colegas no grupo, eu vou tentar religar o mais rápido possível. Cada aula são 4 presenças. Isso significa que você tem direito a faltar 3 aulas. A 4ª aula que você faltar, você já está reprovado por falta. Tá bom? Então, você pode deixar de fazer 3 atividades, uma 4ª atividade que você não fizer, já era. Esse é o problema do módulo com 15... o módulo com 15 aulas só, em vez de 30, que é o normal. Deixa eu tentar religar aqui o Instagram. Eu sei que tem alguns colegas que estavam só no Instagram. Só um segundinho. Sobre as atividades, sobre o horário de fazer as atividades. Não tem problema, eles não vão ser... ela não vai ser síncrona, né? É aquela coisa do sincronia e assincronia. Você vai ter o horário que você quiser. Você vai ter uma missão, uma tarefa a fazer... E essa tarefa vai poder ser cumprida dentro do horário que você achar mais interessante. Só que ele tem que ser cumprida antes da aula seguinte. Ou seja, você tem, hoje é terça-feira, você tem até sexta para fazer. E eu preciso, claro, que você me entregue isso, eu vou estipular um horário. Provavelmente vou colocar aí para 6 da tarde. Eu vou colocar para 6 da tarde do dia seguinte, do dia da aula seguinte, a entrega desse conteúdo que vai gerar presença. Tá bom? Vocês vão ter um exemplo bem claro com a aula de hoje. Tá joia? Alguma outra dúvida? Eu tô com um probleminha no celular aqui para carregar. Eu quebrei o USB aqui na pressa de tirar. Vamos tentar. Vamos ver se dá certo, tá bom? Aí, senão, a gente passa o link para as colegas que perderam aí a aula no Instagram. Alessandro, vamos fazer o seguinte. Hoje já vai ter uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Então, quando eu for explicar a atividade de hoje, vocês já estão sabendo que todas as aulas vão ter uma atividade, tá? E aí eu vou explicar, aí eu explico de novo. Pode ser? Porque é bem simples, não tem mistério. A avaliação também não tem mistério, já tem a data da prova, já está no Siga, navegue lá, veja, já se programa, já cancela aquela tua viagem para o TPQuem, que está todo mundo indo. Não faça isso porque a prova vai ser feita em tempo real aqui. Porque também eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, né? De deixar uma prova em aberto para vocês fazerem em 5 dias aí, podendo usufruir de toda a liberdade que a internet e as outras mídias proporcionam. Então, a prova é uma prova. Naturalmente, ela não é uma prova de múltipla escolha com questões objetivas. Eu quero que vocês pensem e respondam, né? Vocês vão ver que a gente vai pirar bastante, especialmente nas primeiras aulas, especialmente na próxima aula. Vocês vão escrever, vocês vão ter que viajar, entender as paradas, não adianta decorar, não adianta nem colar, porque não vai dar certo. E o trabalho é aquele que eu falei, a gente vai produzir um conteúdo jornalístico junto, individualmente, mas que vai ser entregue junto aí para a gente fazer essa compilação e vocês vão ter uma nota. Não sou crisado com nota, tá? A avaliação é uma formalidade para mim, claro que quem abusa e abusa da minha nobreza, eu percebo, porque eu também não sou trouxa, mas assim, eu não sou um cara obcecado por nota. Eu gosto de ver o empenho, a participação, a tentativa e assim, isso quer dizer que na prática eu faço trabalhos e atividades
que de fato tentem estimular vocês, não que sejam pegadinhas ou formas de dar essa ou aquela nota para a turma, tá bom? Até porque quando uma turma tira uma nota ruim de uma forma geral, é culpa do professor. Se ninguém entendeu, a culpa não é de vocês, né? Então, a minha vibe é outra em relação à nota. Não abusem, por favor, tá? Para que a gente continue num papo aqui de adulto para adulto e que a gente consiga fazer a coisa de uma forma leve e eficiente. Alguma dúvida sobre a nota? Vinícius, sobre o jornal vai ser tema livre, mas relaxa que a gente só vai começar a mexer com isso no final desse mês, na verdade no meio de outubro. Tá? Eu tô com um problema ainda aqui porque eu quebrei o carregador e ele só está carregando no USB do computador, Maria Cecília. Mas assim que eu acho que mais alguns minutinhos a gente consegue retornar. Legal, gente, vamos falar, a próxima aula, a gente começa hoje uma discussão, na verdade eu só vou passar a atividade para vocês, porque a discussão mesmo vai ser a partir de 2 filmes. Nós vamos conversar sobre a realidade a partir de 2 filmes que talvez alguns de vocês já assistiram. Vocês conhecem? Matrix. Obrigado, Fernanda. Você foi mais inteligente que eu, que respondi em áudio a uma pessoa que falou que estava sem áudio. Tá? Muito obrigado pela presença de espírito. Bom, nós temos 2 filmes. Um que chama a Matrix, um filme fantástico, um filme de ação. Inclusive, é uma trilogia das Wachowski Sisters, né, que na época eles eram 2 irmãos, os irmãos Wachowski, só que hoje são 2 mulheres trans, são as irmãs Wachowski. É um filme fabuloso, não é um filme cult, é filme de ação. Está sendo feito o 4, está sendo feito não é um remake, né, mas uma continuação dele agora com Keanu Reeves. Mas eu quero que vocês assistam o primeiro. Eu quero que vocês assistam o Matrix 1. E o segundo é Mera Coincidência, é um filme de 97 sobre uma realidade que já não é a realidade nossa hoje, mas ele é uma ironia, ele é uma comédia. Olha, o Kaique está falando que só presta o primeiro. Será, Kaique, você assistiu o segundo? Um filme com Robert De Niro e Dustin Hoffman, ele é sensacional. É divertidíssimo. E ele gera uma outra provocação. Quando a gente faz essa disciplina presencial, eu costumo assistir um filme numa aula, fazer discussão e outro filme na outra aula. O Mera Coincidência é fantástico, tá bom? Então infelizmente a gente não consegue assistir junto. Eu até podia fazer um streaming aqui disso, mas não vai funcionar, tá bom? Entendi, Kaique, tá certíssimo. Aí eu concordo contigo. O primeiro filme da Matrix é fantástico e os outros eles decaem bastante. Mas o primeiro filme de Matrix é fantástico e é o que vocês vão assistir. Professor, onde eu vou assistir esses filmes? Se eu fosse uma pessoa que incentivasse a pirataria, eu mandaria o link para vocês pelo WhatsApp. Mas o Matrix, ele pode ser, se você é uma pessoa que é contra a pirataria, por R$ 3,90 você pode assistir no Google Filmes ou no YouTube pago para alugar, tá bom? E eu vou disponibilizar para vocês links para que vocês assistam esse filme ou que vocês façam o aplicativo, tá bom? Fernanda, eu fiz uma coisa diferente, eu sei que entre vocês tem pessoas que têm muito mais habilidade para achar coisas na internet, apesar de eu estar falando aqui, gente, que eu não concordo com a pirataria, né? Fique registrado nessa gravação
Eu, Timóteo, não concordo com pirataria, respeito os direitos autorais. Mas eu sei que algumas pessoas têm mais habilidade para encontrar conteúdo e outros não. Então eu já fiz uma compilação de links, inclusive eu fiz o upload dos 2 filmes para uma conta, para um servidor pessoal meu, e eu vou dar um link direto para vocês, para quem quiser chegar lá e fazer o download, tá bom? Aqui, aí vocês podem trocar ideia sobre os aplicativos, mas não esquenta a cabeça com isso. Eu vou colocar na mão de vocês esses 2 filmes daqui a pouquinho, no Siga A, quando eu for descrever a atividade, ok? E no grupo de WhatsApp. Vocês vão clicar e vão acessar o filme. Se der algum problema, esses servidores, como é conteúdo protegido, às vezes dá um problema, o Google pode derrubar o meu link, aí vocês vão ter que se virar. Mas eu tenho uma certeza muito grande no coração de que vocês são mais espertos que eu, e se eu conseguir encontrar os filmes, vocês vão encontrar também. E reitero, né, diante de Deus, da pátria e da família, que eu incentivo a todos que paguem pelo conteúdo que vocês vão assistir, entrando no Google, no YouTube, passando cartão de crédito, para que os honrados artistas aí supracitados no nosso papo sejam beneficiados com os direitos autorais. Mas vocês são adultos, são livres, tá bom? Já começou uma rede de pirataria aqui no bate-papo, né? Mas enfim, vocês vão assistir esses 2 filmes. Professor, vai dar mais do que 4 horas. O Matrix tem 2 horas e 16 e o Wag the Dog, que é uma mera coincidência, tem 1 hora e 40 mais ou menos. Tá? Então vai dar, só os 2 filmes já dão 4 horas. Faz parte, né? Também não sou tão preciso assim com meus cálculos, apesar de ser virginiano e não acreditar em nada do zodíaco, mas estou aqui para provar que nem todo virginiano é preciso nos seus cálculos, tá? Eu tô disponibilizando links da versão dublada, apesar eu recomendo que assista legendado e que paguem por isso, mas eu estou colocando a versão dublada porque, de uma forma geral, para muitas pessoas é o que é mais acessível, tá bom? A gente tem que respeitar também, eu sou cinéfilo, eu me nego a assistir coisa dublada, mas eu sei que tem muita gente que prefere, então, como uma forma de contemplar todos, eu estou disponibilizando formas dubladas. E vocês devem assistir esses 2 filmes de hoje até sexta-feira, já assista hoje à noite, a gente terminando essa live, quem tiver com a internet legal já clica e assiste. Sensacional, é diversão pura. É diversão pura, tanto um quanto o outro. Vocês vão ter muito mais... Vocês não vão fazer esforço nenhum. Vocês vão se divertir. E, inclusive, eu quero que quem já assistiu, assista de novo. Porque vocês vão assistir com outros olhos. Tá? É diversão, mas é uma atividade. Então, vocês já vão já vão como um míssil teleguiado num alvo mais objetivo, que é tentar ter uma compreensão do que é a realidade, que para a gente muitas vezes é uma coisa muito concreta e mais concreta do que parece, tá bom? Qual que é o objetivo de vocês? Qual é a atividade, né? Deixa eu ver se eu coloquei. Bom, vocês vão assistir aos filmes, olha que bonitinho, toda a concordância correta. Quem assiste ao. E em seguida vocês vão elaborar uma pergunta, vocês não vão me dar respostas. Olha que professor legal que eu sou. Eu não quero respostas, até porque a vida tem muito poucas respostas, né? A gente tem mais perguntas do que respostas, concordam? Quem estiver na câmera faz assim, ó. Quem acha que a gente tem mais perguntas do que respostas na vida? Legal, né? Então, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, a gente vai fazer um debate doido aqui com áudio, com WhatsApp, com o Instagram também. Quem estiver no Instagram vai poder debater também. A gente pode até abrir a câmera do Instagram para botar mais um na live, abrir a câmera e microfone aqui. Enfim, a gente vai debater sobre essa questão da realidade em cima de perguntas, não em cima de respostas. As respostas, elas vão ser a consequência dessas perguntas na próxima aula. Inclusive, boa parte da próxima aula a gente vai trabalhar em cima disso. Eu não sei se eu vou conseguir fazer à distância o que eu faço na aula presencial, mas essa costuma ser uma aula que pira muitas cabeças aí ao longo da discussão, tá? Tem muita gente que sai dessa discussão sem saber se existe de verdade ou se é só uma simulação de computador e inteligência artificial criada por uma raça alienígena em menos de meia hora, tá? Mas isso daí vai ficar para a próxima aula. E nós vamos
começar a discussão a partir das perguntas que vocês vão fazer. Tá bom? Como assim, professor? Que pergunta? Como assim fazer uma pergunta? Aí você vai chegar para mim com a pergunta: o que é realidade? Como posso saber que uma coisa é real? Não é isso. Vocês vão elaborar perguntas utilizando as situações do filme. Tá bom? Então, por exemplo, do Matrix, vou tentar sem dar spoiler. Quando o Neo, que é o personagem principal, ele é inserido na Matrix, é feito o upload na Matrix, as situações que ele vive podem ser chamadas de realidade? Essa é, por exemplo, uma pergunta que vocês podem colocar. A mulher de vermelho, ela é real? Uma coisa que foi aí sobre o Wag the Dog. Bom, eu vou parar de dar perguntas porque também não são tantas que vão surgir. Então pode rolar uma falta de criatividade aí e vocês acabarem me copiando, até porque vai estar postado no YouTube isso daqui, né? Eu quero que vocês observem atentamente aos filmes, divirtam-se com os filmes, mas que reflitam a partir do que os filmes estão mostrando sobre a questão da realidade e que tentem pirar um pouco, tentem se provocar a dúvida, ou transmitir essa dúvida, colocar essa dúvida no papel. Cara, pirei nesse filme, ele me deixou pensando em tal coisa. Se você não conseguir estruturar isso como uma pergunta, coloca teu devaneio, mas de preferência uma pergunta, porque é a partir de uma pergunta e das respostas que a gente cria um debate. Tá? Então o que eu quero que vocês façam é que assistam e coloquem no papel de uma forma muito sintética. Pode ser uma pergunta simples, pode ser uma pergunta de uma linha. Se ela for uma boa pergunta, eu já falei, eu não quero encheção de linguiça. Eu sei que se vocês quiserem me enganar, a distância é muito fácil, vocês não precisam nem fazer muita força, tá? E eu não vou fazer nenhum esforço para descobrir também. Mas o que eu espero de coração é que vocês peguem a mensagem central do filme e coloquem, pirem com o filme, porque os dois filmes dá para pirar, especialmente o Matrix. O outro é mais divertido, mas ele também traz muitas noias interessantes para a gente pensar. E coloquem isso numa questão. Pode ser uma pergunta com ponto de interrogação, o que, tarararará, ponto de interrogação, ou então, nossa, velho, muito louco essa história de tá. Ótimo, se for um tópico que a gente possa levar, então vocês vão elaborar uma pergunta, né, ou um tópico desse para cada um dos filmes. Vão assistir os dois e vão criar um tópico dos dois. Tá bom? E eu vou colocar essa atividade agora no sistema do Siga. Vou mandar o link da atividade no grupo de WhatsApp e vou mandar a atividade e os links dos filmes no WhatsApp. Tá bom? E eu espero não ser processado e espero que essa gravação dessa aula sirva apenas para os colegas que não puderam assistir esse final ou que não puderam assistir nenhum pedaço da conferência hoje. Legal? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou tentar restabelecer a live do Instagram e eu vou explicar de novo com o Instagram ligado. Eu vou encerrar a gravação dessa aula, porque quanto maior ficar o arquivo, pior é para fazer o upload. Então eu vou encerrar o que eu estou gravando, não vou encerrar aqui a conferência, tá? Já estou ao vivo no Instagram de novo. 58 minutos de gravação, ficou com 312 megabytes, tá tranquilo.